Tá, o município não tem nenhuma ferramenta, ou a assessoria jurídica do município não orienta a ter uma ferramenta de retenção de repasses mediante a não apresentação de negativas previdenciárias e de fundo, tipo algumas estatais fazem como CE, e mesmo se as negativas são feitos repasses, inclusive para o Germa atualmente. Outra coisa, procede a informação que o Paulo Bier, ao mesmo tempo ele assinava a procuração para o escritório do César Bier lhe defender na Justiça do Trabalho contra o município, ao mesmo tempo ele assinava a procuração para a Procuradoria do município contestar a ação dele mesmo, quer dizer, ele era autor e réu ao mesmo tempo. Teve que vir a juíza do trabalho aqui, a Silvana, fazer uma reunião com o Paulo Bier e com a Ângela para convencer ele a suspender o processo, pois seria oficiado ao Ministério Público do Trabalho. Mas não tem conhecimento disso. Não, nunca fui convidado para nada. Doutor Luiz, estamos surpresos. Mas ela me informou que fez o município, isso. Não é a doutora Ângela nem o prefeito. Ela me informou que fez isso, esteve numa reunião junto com o oficial de justiça, falando com o prefeito e com a doutora Ângela, orientando a suspenderem o processo. Por isso que foi feito pedido de suspensão. Ela falou isso mais de uma vez. Isso é bem grave. Tá. Isso eu não sabia, estou sabendo agora. O procurador do município que atuava defendendo o município no processo do prefeito era só os concursados. Era só os concursados. A doutora juíza de Osório, nós pedimos vários encaminhamentos para saber averiguar tudo, inclusive para o Conselho Regional de Medicina, inclusive para o Tribunal de Contas, e pediu vários encaminhamentos, ela não deu nenhum. Isso é 2 anos pedindo, nenhum ela deu. E agora o senhor me surpreende com ela vindo fazer reunião aqui. Para suspender o processo. A informação que a doutora Ângela me passou é que o doutor Paulo Bier, o prefeito, gostaria de suspender pela situação política e etc. O que a gente entendeu, e é respeitável, nós aceitamos a suspensão do processo. Eu não sabia que tinha participação. Ela esteve aqui junto com o oficial de justiça Jackson. Tá. Outra coisa, no governo da Aisson houve a redução dos RPVs, dos precatórios para os RPVs, e foi feita aquela emenda constitucional. Eu queria, se pudesse explicar para os vereadores, para os presentes, como é que funciona essa emenda constitucional, se tem prazo para pagar os precatórios e cada vez vai aumentando o valor que é disponibilizado do orçamento do município para pagamentos precatórios. Em muitos detalhes não saberia ele precisar, mas o município está num regime especial de precatórios, né? Ele tem esse acordo, inclusive assinado pelo anterior e o atual prefeito, né? E as RPVs dentro da lei em 60 dias, né? 90 dias. E aí os precatórios eles foram parcelados. Eu não sei como é que está a situação hoje, se é 15 ou 20 anos. Tá. Mas o município está num regime especial de precatórios, firmado um termo de acordo com o Tribunal de Justiça, acredito eu. Tá, assim, ó, algumas perguntinhas sobre como tu não sabe do German, se pudesse indicar para os vereadores quem é que é responsável pelo processo de fiscalização do German dentro do jurídico da prefeitura. Dentro do jurídico é a doutora Ângela e o doutor Samuel, são os que trabalham relacionados. O German entrou no hospital via carta convite, dispensa de licitação. Tá. Nós não temos ciência disso. Nós não foi dada informação sobre isso. O CNPJ do German é no mesmo prédio que eu tenho escritório há 10 anos ou mais. E ele nunca esteve ali no prédio. Como é que chega um convite para uma empresa gerir o hospital no endereço que ela não existe? Tudo bem. Semana passada tiveram 2 fiscais do município para notificar o German, porque o German não está pagando imposto municipal. Tem conhecimento disso? Não, também. Não tem. Deixa eu ver o que mais. Tá. E a doutora Ângela, relativa ao German e... Sim, a procuradora-geral e o doutor Samuel. Que tem todo o meu respeito e são excelentes profissionais. Não, tudo bem, não. Só até para a Câmara tomar ciência, diga. Seu gravado. Não, eu acho que em suma era isso, como não tem conhecimento em relação ao German, né? Sobre a Mãe de Deus teve muito mais que transações, mas colocando o município como subsidiário poucas, até porque no grupo AESC, né, geralmente não se põe ele. Eu tenho mais de 10 quanto a eles, mas não coloquei o município porque eles têm patrimônio, são sólidos. Eu fui numa audiência de indenização e eu não estou defendendo Mãe de Deus, porque eu acho que o trabalho deles aqui, no período deles, também não foi bom.
Acho que faltou fiscalização na prestação de serviço do Mãe de Deus, do governo anterior e no período desse governo. Acho que faltou fiscalização séria em cima do Mãe de Deus. Mas no que tange aos danos, o Mãe de Deus disparado é o que menos causou prejuízo, é o que, em uma ação de indenização, eu fui procurado por eles e eles assumiram no processo pedindo a exclusão do município. Não sei se fazem isso nos outros. Não, eu agradeço só para os vereadores, aproveitando o momento, tá? Em relação ao GEMA, até porque eu advogo também para o Sindicato de Saúde e nós temos um WhatsApp com vários grupos de funcionários do hospital, há suspeitas de vários óbitos. O raio-x, trabalhadores estão trabalhando sem dosímetro, não tem um técnico responsável para fiscalizar o raio-x, são todas denúncias que há de serem averiguadas. O 13º até hoje não foi pago, 13º de dezembro, até hoje, quando ele fala que deve meio 13º, é aquela história do meio copo cheio e meio copo vazio, porque ele entrou no meio do ano, não pagou meio, mas não pagou nenhum, meio porque ele deve só 6 meses. Não, até pouco tempo não tinha um responsável pelo raio-x, então nós estamos correndo um risco de ter uma bomba relógio, né? Teve um oficial de justiça hospitalizado ali, tinha todo um setor sem água quente no banho, tinha que levar papel higiênico e roupa de cama, porque não tinha, e as seringas, ausência total de medicação, e as seringas para botar o remédio no soro são usadas e deixadas no quarto porque não pode ser descartada sob pena de ter ausência de seringa. Não que eles estão usando a seringa em mais de uma pessoa, mas tem o soro ali, quando põe a medicação, eles põem ali e guardam, não deixam usar. Isso eu vi pessoalmente quando um oficial de justiça, que não é daqui mais, é de Osório, mas mora aqui na cidade, esteve hospitalizado por causa disso. E eu disse para ele, vamos tirar tu aqui do hospital, vamos levar para o outro, porque estava com problema de infecção urinária, não tinha banho quente, não tinha papel higiênico, não tinha roupa de cama e não tinha seringa.